Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas. Hoje eu quero compartilhar uma experiência que tive em família. Nós estávamos assistindo o filme Rei Leão, um filme que foi lançado recentemente, um filme infantil de crianças. E estávamos ali assistindo esse filme e Deus então começou a ministrar o meu coração, Deus começou a me mostrar, né, no meio daquele filme, quão ele tinha relações com a própria palavra de Deus, como ele mencionava, né, algumas passagens, né, da palavra de Deus, né, e é por causa disso que hoje eu quero falar com você acerca dos inimigos da nossa identidade, dos inimigos que precisamos vencer para que nós assumimos a nossa identidade em Jesus. Amém? Quero ler aqui em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe, querida, essa passagem aqui, ela retrata, né, no momento onde Deus estava ali falando com Jeremias, e Deus fala que chama ele quando ele ainda era criança, né? A Bíblia está apontando aqui que antes mesmo que ele estivesse lá no ventre da mãe dele, né, ele já estaria designado a uma missão, ele seria profeta às nações. Sabe, querida, é muito impressionante, sabe, algo assim maravilhoso quando você ouve Deus falar isso acerca de alguém, e isso ainda hoje Deus falar acerca de mim e de você, né? Que Deus nos escolhe ainda quando nós somos crianças, né? Não está apenas falando criança de uma forma literal, mas quando você começa a sua vida e a sua caminhada cristã, quando você ainda está aprendendo a andar com Cristo, né? Por quê? Né, esse chamado nesse tempo, porque aos olhos, né, de muitos, o normal, o certo seria Deus nos chamar quando estivéssemos prontos, mas essa não é a verdade. Deus não nos chama quando nós estamos prontos. Deus nos chama quando nós ainda não temos nenhum tipo de capacidade nós mesmos de realizar algo para Ele. Porque no percurso do processo, querido, que Deus vai te ensinando, que Deus vai te formando. E é isso que esse filme relata, né? Esse filme fala que Mufasa era o rei atual, o pai de Simba, e Simba seria ali então seu sucessor. E no meio dessa caminhada entre pai e filho, Simba ainda era um filhote de leão, e o pai dele vinha, né, todo o tempo ensinando coisas preciosas para ele, para que quando assim ele se formasse por meio do processo, aí sim ele estaria pronto para assumir o reinado dele, né, para assumir ali então a sua missão da qual ele estava designado, que era cuidar de toda a selva. E é por causa disso que hoje eu quero falar um pouco, né, aqui no princípio dessa palavra, dos inimigos da nossa identidade. E o primeiro inimigo, né, que se levantou ali contra a identidade de Simba, né, é que ele queria desafiar os perigos dos quais ele ainda não estava pronto. O pai dele disse: Simba, tem um lugar aqui na selva que se chama Terra Sombria, e este lugar você não pode ir até lá. E ele então retruca o pai e diz: Pai, mas eu não serei o rei de tudo isso, como eu não posso ir nesse lugar? Sabe, querido, isso faz uma menção de quando Jesus fala para os discípulos: Olha, né, eu não posso falar a vocês tudo o que eu gostaria de falar, porque vocês não suportarão. Mas quando o Consolador vier, ele falará toda a verdade. Não que Jesus estivesse omitindo alguma verdade, ele estava dizendo que toda a verdade ele não poderia dizer naquele momento, porque eles não estavam prontos para aquilo. Então aqui, essa história de Simba, nesse primeiro momento aqui, é que ele não quis esperar crescer para que ele enfrentasse os desafios e os perigos que certamente viriam, né? Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto aqui
era de um momento onde ele queria provar para o seu pai o seu valor. O tempo todo, se você já assistiu esse filme, ou se não, querido, assista. Né? Em momentos lá no filme, ele quer provar para o pai dele que ele era alguém de valor. E então, naquele momento, o pai dele ensina outra lição para ele. Ele diz: Simba, o verdadeiro valor de um rei não está baseado no quanto ele ganha, mas no quanto ele doa. Sabe, querido, quando eu escutei essa frase, eu me recordei na hora, quando Jesus disse lá em João 15:13. Ele disse para os discípulos que o maior seria aquele que daria sua própria vida em favor dos seus amigos. Sabe, querido? Então, entregar a sua vida em favor de alguém é se doar. E Jesus estava querendo, se alguém quer ter valor, entrega a sua vida em favor de outros. Deixa Deus te usar em favor de outros. Né? Então, ali é o segundo ponto, né? O segundo inimigo que se levanta contra a nossa identidade. E uma terceira questão aqui, né, é que o seu tio, Scar, né, ele aponta então para o inimigo, aquele que quer gerar engano nas nossas vidas, aquele que quer nos fazer a ter coisas das quais nós ainda não estamos prontos para ter. E em um certo momento ele diz para Simba, né, levando ele a um lugar onde era um lugar onde acontecia estouros de animais, onde animais passavam correndo naquele lugar em grande quantidade e fúria. E então ele leva ele ali naquele lugar e diz para ele: olha, Simba, você precisa ficar aqui até que você alcance o seu rugido verdadeiro, porque aí seu pai vai se orgulhar de você. Sabe, querido, eu quero dizer para você, o rugido aponta para a voz. A sua voz só será conhecida quando Deus quiser, quando Deus permitir. E então o tio dele estava ali, né, tentando fazer com que ele, né, tentasse alcançar algo do qual ele não estava pronto para ter naquele momento. E então, né, o seu tio engana ele, né, tentando fazer com que ele acredite que ele vai poder ali expressar algo do qual ele não está pronto para expressar. E então, naquele momento, né, o pai dele descobre que ele está ali naquele lugar de perigo, e o pai dele vai até ele e tentando salvar ele, o pai dele morre naquela situação. E então, com tudo aquilo, né, veio sobre ele um peso de condenação, porque o seu próprio tio que te enganou agora era o mesmo que dizia para ele: Simba, foge, né, porque você que matou o seu pai e você abandona o reino. Mas na verdade, querido, ele queria que ele abandonasse, porque havia no coração dele um desejo de usufruir daquilo que era de Simba, o reinado daquele lugar. E então, quando Simba foge ali, ele foge com o peso da condenação, ele foge com o peso da culpa. E então, querido, nesse processo, né, de tudo isso que eu te falei, desses inimigos da identidade aparecerem na vida de Simba, ele fugindo então daquela realidade, ele se depara com amigos que geram influências sobre ele, né? E esses amigos se chamam Timão e Pumba, né? E eles têm ali um lema, que o lema deles é Hakuna Matata, quer dizer, sem problemas, esquecer o passado, esquecer os problemas. Querida, é impossível você esquecer um passado que não foi resolvido. É impossível você esquecer algo do qual não está ainda da forma como deveria estar, né? E no meio dessa influência, desse novo estilo de vida, ele aprende a comer larvas, ele aprende um novo estilo de vida totalmente fora daquilo que era a sua verdadeira vida. E então ele começa a esquecer de quem ele era, ele começa a esquecer a sua missão, ele começa a esquecer o seu chamado, ele começa a esquecer a sua identidade. E então, querido, é nesse momento, né, onde ele está cada vez mais distante da sua missão, né, que acontece algo. A Scar, ele assume o poder, então todo aquele povo, todos aqueles animais, né, naquela selva ali, estava sendo tratado por um rei que não tinha compaixão, que não tinha amor, que pensava apenas nele próprio. E então Deus levanta, né, na figura, eu digo aqui Deus, porque é isso que acontece nas nossas vidas, querido, quando nós estamos distante daquilo que nós deveríamos fazer, Deus levanta pessoas para nos buscar para a nossa missão, para nos mostrar quem nós somos no Senhor. E é nessa situação que acontece ali, onde Nala
ela é uma amiga da infância dele, alguém que sabia da sua identidade, que sabia da sua missão. E ela então busca a ajuda de Simba. Ela diz: Simba, o povo está sofrendo, você precisa voltar, o povo precisa de um rei como você. E então, naquele momento, né, ele não quer ali aceitar aquela verdade, e então ela vai embora. Mas num dado momento aparece ali um macaco, ele representa ali um profeta, né, nos dias de hoje, na palavra de Deus, aquele que exorta e que te chama de volta para a realidade, porque a profecia ela faz isso, querido. Ela te exorta e te traz de volta para a realidade quando você está fora do caminho do Senhor, né? E então aquele macaco, ele aproxima de Simba e ele diz: Simba, ele diz para ele: olha, você é alguém. Eu conheci o seu pai e eu segurei o filho de Mufasa nos meus braços. E então Simba diz para ele: mas você conhece meu pai? Ele diz: eu conheço o seu pai. Mas e você? Quem é você? Ele diz: eu não sou ninguém. Sabe, querido, porque os inimigos da identidade fez com que ele distanciasse da sua verdadeira missão e fez com que fosse apagado aquilo que realmente ele era em Deus, sabe? Aquilo que realmente ele foi chamado para ser, o rei daquele povo. E foi nesse momento, querido, que Deus, então, ele marcou uma frase em meu coração. Ele me disse: Lilian, quando não assumimos, quando as pessoas não assumem a sua posição em mim, muitas pessoas sofrerão o dano, porque não terão quem lute por elas. Sabe, querida, eu quero aqui dizer para você que eu e você, assim como o Rei Leão, como Simba, às vezes podemos ter inimigos contra a nossa identidade, mas eu quero te dizer, querido, não queira viver aquilo que ainda não está pronto para você. No tempo certo Deus vai te usar, no tempo certo o Senhor vai te levantar. E o que mais, sabe, tocou meu coração, que ele só confiou naquele macaco, querido, quando ele disse: eu vou te mostrar o seu pai. E ele mostrou para ele a imagem do pai dele ali no lago. E ele olhou por 2 vezes, e então ele viu o pai nele, o pai dele em si próprio. E então o macaco diz para ele: o seu pai nunca te deixou, o seu pai nunca te abandonou. Volta para a sua posição, volta para a sua identidade, porque aquele povo precisa de você. Querido, eu quero dizer para você, Jesus habita em você e ele está dentro de você e ele nunca te deixou. Talvez você tenha sentido condenação e por isso você se afastou da missão, se afastou da identidade, mas Jesus ainda te chama e ele quer contar com você para que você vença os inimigos da identidade e assuma a sua missão em Cristo. Amém? Que você fique com essa palavra, que Jesus possa ministrar o seu coração, quem de fato você é no Senhor. Amém.